Olá pessoal, sou o professor Arlan Gonçalves do curso de Ciências Farmacêuticas da Univasf. Eu ministro atualmente a disciplina de Química Analítica e hoje o tema da nossa aula é a dissorção. Nessa aula eu irei mostrar a vocês como o tamarindeiro, a árvore, ela pode nos ajudar a tratar águas contaminadas com corantes orgânicos. A água é uma substância vital para a manutenção da vida de todos os organismos vivos do planeta. E, em razão disto, é essencial que a gente tente mantê-la livre de substâncias nocivas. Algumas atividades industriais, como a fabricação de tecidos, tintas, papéis e plásticos, produzem grandes volumes de efluentes contaminados com corantes orgânicos. E, em razão disto, esses efluentes industriais contaminados, eles devem ser devidamente tratados antes de serem despejados na rede de esgoto. Mas o que fazer para tratar águas contaminadas com corantes orgânicos? A dissorção é um fenômeno que pode ocorrer quando duas substâncias que estão em estados físicos diferentes interagem entre si através de interações físicas e ou químicas. A dissorção torna-se mais evidente aos nossos olhos quando colocamos em contato duas substâncias, uma em estado sólido e outra em estado líquido. Neste caso, a substância em estado sólido será o adsorvente do processo e a substância em estado líquido será o adsorvato do processo. Na aula de hoje será demonstrado um experimento que ajudará a compreender melhor como o processo de adsorção ocorre. Além disso, iremos perceber também como o tamarindo pode nos ajudar a tratar águas contaminadas com corantes orgânicos. Um dos adsorventes mais utilizados para tratar águas contaminadas com corantes orgânicos é o carvão ativo. O carvão ativo é um material microporoso, com grande área superficial e capaz de adsorver eficientemente uma série de substâncias químicas diferentes. O problema é que, para tratar grandes volumes de efluentes contaminados, é necessário grandes quantidades de carvão ativo. E essas grandes quantidades de carvão ativo terminam encarecendo o processo de tratamento de águas poluídas. O objetivo da aula de hoje, além de explicar o que é a dissorção, é mostrar que um resíduo natural, como a casca do tamarindo, pode ser utilizado para tratar águas contaminadas com corantes orgânicos. O tamarindo é um fruto facilmente encontrado em feiras livres do norte e nordeste do Brasil. A polpa do tamarindo, de sabor adstringente, é utilizada para fazer refrescos. Porém, a casca do tamarindo ainda é considerada um resíduo agrícola sem aproveitamento tecnológico. A casca do tamarindo, de coloração pardo escura e aspecto lenhoso, ela é quebradiça quando o fruto está maduro e ela é insolúvel em água. E essas características permitem que a gente possa utilizá-la como um adsorvente alternativo para tratar águas contaminadas com corantes orgânicos. Vamos aos experimentos. O primeiro experimento irá demonstrar como podemos obter a casca do tamarindo particulada, que é o nosso adsorvente da aula de hoje. O segundo experimento, nós iremos mostrar como a dissorção de corantes pode ser feita utilizando a casca do tamarindo particulada. Imagine que você é um cientista. Como você conduziria esses experimentos? Proponha etapas experimentais em sequência para compor um procedimento de adsorção de um corante qualquer presente na água, usando uma coluna de filtração que utiliza a casca do tamarindo como um elemento filtrante. Para a obtenção da casca do tamarindo particulada, eu colhi tamarindos maduros, onde a casca, elas são facilmente quebradas com leve pressão dos dedos. Eu coloquei a casca triturada em um becker e vou adicionar água destilada para limpar a casca e ajudar na trituração. Vou colocar essa casca com a água no liquidificador, que irá microparticular a casca.
Esse material agora será transferido para realizarmos uma filtração. Finalizada a filtração, iremos colocar o material para secar na estufa durante 48 horas a 50 graus Celsius. Passado 48 horas, temos o material seco. A próxima etapa agora é realizar a tamização para homogeneizar o tamanho das partículas. Na tamização, eu irei inicialmente utilizar um tamiz de abertura de malha de 850 micrômetros e em seguida tamizar com outro tamiz de abertura de malha de 600 micrômetros. O objetivo é obter partículas com tamanho variando entre 850 micrômetros e 600 micrômetros. Essas partículas são extremamente pequenas e, consequentemente, apresentam uma grande área superficial. A área superficial é um parâmetro que está diretamente relacionado com o tamanho da partícula. Na figura, é possível observar que quando reduzimos o tamanho da partícula, a área superficial é aumentada. Este fenômeno favorece processos de adsorção, pois, quanto maior a área superficial, maior será as interações adsorvente-adsorvato, fato que termina elevando o processo adsortivo. A gente sabe que quando elevamos a área superficial, nós aumentamos as possibilidades de interações eletrostáticas entre os corantes e a casca do tamarindo. Aumentando essas possibilidades de interações, nós estamos favorecendo o processo de adsorção. As interações eletrostáticas são explicadas pela lei de Coulomb. Resumidamente, espécies carregadas com cargas opostas tendem espontaneamente a se atrair. Já espécies carregadas com cargas iguais tendem espontaneamente a se repelir. Assim, forças eletrostáticas é um dos fatores que podem promover as interações adsorvente-adsorvato e elevar o processo adsortivo. Antes de irmos para a segunda etapa experimental, é necessário mostrarmos algumas características dos corantes que iremos utilizar. O indigo carmim é um dos corantes que iremos utilizar. Ele é utilizado como indicador ácido-base. Na estrutura do indigo carmim, é possível observar grupos sulfônicos que em pH próximo de 7, eles estão carregados negativamente. O azul de metileno é outro corante que também iremos utilizar na aula de hoje. O azul de metileno é utilizado como corante histológico. Ele apresenta em sua estrutura um enxofre carregado positivamente. Pesquisas já realizadas mostram que a casca do tamarindo apresenta em sua superfície grupos orgânicos que em pH próximo de 7 apresentam-se ionizados e, consequentemente, carregados negativamente, como, por exemplo, grupos fenolatos e grupos carboxilatos. Sabendo das características dos corantes e do adsorvente, discuta com seus colegas de classe e decida qual dos dois corantes será melhor absorvido pela casca do tamarindo. Promova a discussão baseando-se em interações intermoleculares. Neste experimento, iremos colocar em contato a casca do tamarindo com uma solução aquosa do corante indigo carmim. Vou colocar um chumaço de algodão para evitar que o adsorvente saia através da coluna. Em seguida, irei preencher a coluna com o adsorvente. Agora, irei colocar 5 ml da solução aquosa de indigo carmim 10 mg por litro.
Vamos observar o que vai acontecer. Como podemos observar, a solução de indigo-carmim que foi inserida na coluna está passando através da mesma sem sofrer um processo de adsorção de forma significativa. Ou seja, o adsorvente, a casca do tamarindo, não está conseguindo absorver adequadamente o corante indigo-carmim. Iremos repetir o mesmo procedimento anterior, porém, substituindo a solução de indigo-carmim pela solução de azul de metileno a 10 mg a litro. Como podem ver, nós já preenchemos a coluna com a casca do tamarindo da mesma forma que preenchemos anteriormente. Agora, eu já vou adicionar 5 ml da solução do corante na coluna. Vamos observar o que vai acontecer. Como podemos observar, neste segundo experimento, a solução aquosa está saindo bem límpida, indicando que o corante azul de metileno está sendo eficientemente dissolvido pela casca do tamarindo. Como foi observado nos experimentos, a adsorção do corante indigo-carmim na casca do tamarindo foi pouco eficiente. Já a adsorção do corante azul de metileno na casca do tamarindo foi bastante eficiente. Discuta com seus colegas de classe e decida como podemos explicar esse processo de adsorção. O que acontece é que o corante indigo-carmim apresenta-se carregado negativamente, assim como a casca do tamarindo também apresenta-se carregada negativamente. Nós sabemos que cargas iguais se repelem, portanto, não foi possível verificar uma adsorção eficiente do corante indigo-carmim na casca do tamarindo. Mas o inverso aconteceu na adsorção do corante azul de metileno. Já que o mesmo apresenta-se carregado positivamente e a casca do tamarindo apresenta-se carregada negativamente, a gente sabe que cargas opostas se atraem, fazendo com que ocorra uma interação bastante eficiente entre o azul de metileno e a casca do tamarindo. Interação esta governada por forças eletrostáticas. E é justamente esse mecanismo que promove a adsorção deste corante na casca do tamarindo. Os experimentos da aula de hoje mostraram que a casca do tamarindo pode ser utilizada como um adsorvente eficiente na adsorção de corantes catiônicos como o azul de metileno. Estes experimentos foram frutos de pesquisa científica coordenados por mim e realizados na Universidade Federal do Vale do São Francisco pelo Grupo de Química Aplicada à Farmácia.